Então é isso. Pessoal, boa tarde a todos e a todas que estão presentes nessa aula aqui ao vivo e a quem está assistindo esta aula gravada. Nosso segundo encontro da Liga Acadêmica de Estudos. E hoje iremos trazer, nesse segundo encontro, uma aula sobre crenças, a bússola individual, que nós iremos trabalhar nessa apresentação de hoje e posteriormente uma conversação. Justamente a imersão do sujeito dentro da sociedade, de uma cultura, e a partir dessa imersão cria-se a forma como esse sujeito interpreta, se articula e se conduz diante a realidade. Pessoal, antes da gente começar, vale a pena nos apresentarmos novamente, que entrou bastante gente nova desde a primeira aula. Eu sou o vice-diretor da Liga de Estudos, o Ramon Stocco ali, da ACAP, e ao meu lado temos o Michael Guilherme, que é o nosso diretor da Liga Acadêmica. Nós, como eu disse na aula anterior, iremos ministrar algumas das aulas desse projeto, mas também haverão alguns outros palestrantes nesse processo. Galera, para começar, eu abro essa apresentação com a seguinte indagação. Nós nascemos e, portanto, conhecemos a realidade, ou nós nascemos e, portanto, interpretamos a realidade? Bom, o que nós sabemos é que o ser humano ele dota de alguns padrões filogenéticos. O que seriam esses padrões filogenéticos? É justamente os critérios observáveis dentro de uma determinada espécie. Por exemplo, nós humanos possuímos um sistema nervoso central extremamente complexo que nos permite, portanto, desenvolver relações sociais e interagir com o mundo de uma forma muito mais sofisticada. Então, a partir desse padrão do sistema nervoso central, que é um padrão filogenético, o encéfalo ele passa a observar os estímulos internos do mundo e, diferentemente dos outros animais, nós humanos transformamos esse estímulo interno no mundo sensorial que está no mundo objetivo em simbolismos, em rituais, em tradições e concepções metafísicas que nos permitem criar um universo interpretativo dentro de nós. E a partir disso, eu trouxe aqui um esquema que salienta algumas regiões encefálicas relacionadas com a construção e articulação da crença no sistema nervoso central. Então, por exemplo, temos o córtex pré-frontal, que é essa região logo à frente da nossa testa, envolvida com raciocínio lógico, tomada de decisão, projeção de futuro, e toda essa tomada de decisão, por exemplo, dessa região, só será feita a partir das experiências prévias fixadas nesse encéfalo. Temos também o sistema límbico, contemplando a amígdala, que é uma região relacionada com a detecção de perigo e o tônus emocional, o hipocampo, que gera as memórias e depois dissemina para as demais regiões corticais do cérebro, o estriado, relacionado bastante com o sistema de recompensa, que orienta o nosso comportamento até algo recompensador, e o que será recompensador é arbitrário a partir da concepção de vida do sujeito. Temos o córtex simulado anterior, que detecta esses conflitos sociais e cognitivos, também emergente dessa arquitetura do sistema nervoso central imerso na sociedade. A ínsula, uma relação mais interoceptiva, junto da rede de modo padrão, que é a junção de áreas e sub-regiões do encéfalo, que traz consigo essa questão mais narrativa da própria interpretação do mundo e dos outros. E a partir disso, galera, entendendo que nós, a partir dessas particularidades filogenéticas, temos um sistema nervoso que dispõe dessa possibilidade social e de interação com o mundo e de criação simbólica, eu trago um conceito de um neurocientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, na área, que traz essa questão de brain nets. O que seria o brain net? Seria justamente essa interação, essa conexão entre humanos, entre as subjetividades, entre esses organismos dotados de encéfalos extremamente complexos. E a partir dessa interação, que nós podemos denominar aqui como sociedade, cria-se tradições, culturas, religiões, rituais e assim por diante.
E esse universo à parte do ser humano, que seria a cultura, as tradições metafísicas, traz consigo uma coesão grupal, um senso de pertencimento, que também serve para a manutenção da sobrevivência da própria espécie humana. E as normas sociais que derivam dessa interação cultural entre os diversos humanos, como Nicoleles traz, os diversos cérebros, a gente tem o imaginário coletivo, que é essa relação abstrata que o humano faz a todo momento com as dinâmicas sociais, o dinheiro, a cultura, a religião, as tradições, a honra e assim por diante. E essa estruturação social de inúmeros cérebros, inúmeras subjetividades unidas, cria-se o processo de subjetivação, ou seja, o indivíduo, o sujeito se tornando sujeito. Então, aqui eu coloco o ser humano enquanto um empréstimo social, partindo do princípio que nós se conhecemos enquanto pessoa, enquanto personalidade, enquanto um senso de subjetividade, a partir da interação com o meio e dessa organização particular que o meio nos proporciona. E a par disso, eu trago esse esquema que sintetiza mais ou menos o que eu falei, que é um sistema nervoso central, biologicamente dotado de algumas particularidades filogenéticas decorrentes da seleção natural, e que esse sistema nervoso, jogado em uma demografia, em uma questão social, ele passa a ser programado para observar a realidade objetiva, que eu coloco aqui, a realidade objetiva no sentido sensorial, de como ela se apresenta, as paisagens, a materialidade, as árvores, e a partir dessa programação social que o indivíduo passa a interpretar a realidade através das normas, dos conceitos sociais, da tessitura social, ele observa essa realidade material objetiva de uma forma extremamente subjetiva. Veja, por exemplo, a flor, ela serve para anunciar amor, mas ao mesmo tempo serve para enfeitar a morte. Então, a relação humana e social para com a realidade material e as relações entre os humanos são extremamente subjetivas e socialmente construídas, criando, portanto, o senso de eu, de pertencimento, de realidade, de uma realidade interna a mim, mas ao mesmo tempo emprestada socialmente. E a partir disso, eu trago o quesito da inferência bayesiana. O que seria a inferência bayesiana? A inferência bayesiana é justamente esse encéfalo, essa mente, essa subjetividade já configurada em uma demografia, em uma cultura, com um senso de subjetividade, sempre se articulando e se dinamizando a partir de viés de confirmação. Então, a gente pode pensar que talvez um sujeito que tenha valores pessoais, um viés político, um viés religioso, ele passe, na maioria das vezes, a andar, conviver com pessoas que partilham da mesma ideia ou de ideias parecidas. Então, o cérebro, como eu trago aqui, a partir da inferência bayesiana, ele procura sempre por coerência simbólica interna e não necessariamente por factualidade. E dentro disso eu trago um conceito da física, que é a entropia. O que seria entropia? Seria um sistema ordenado que passa a entrar em desordem a partir de certos estímulos que causam essa desordem. Então, puxando a física para a psicologia, o que seria entropia? Seria justamente nós, subjetividades, um sujeito moldado socialmente por particularidades biopsicossociais, entrando em contato com estímulos que vão a contramão aquilo que acredita, ou aquilo que é a verdade subjetiva daquele sujeito. Então, a gente, a partir disso, lembra de conflitos, dissensos, discordâncias dentro de uma área profissional, religiosa, geopolítica e assim por diante. Tudo isso se apresenta nessa esfera do sistema nervoso central, percebendo a realidade e criando coerências nesse processo. E sintetizando essa primeira parte, eu queria trazer justamente essa concepção elementar do sujeito, como um organismo biológico que, ao entrar em contato com a sociedade, cria uma programação interpretativa para o mundo. Então, nós temos aqui um cérebro dotado de predisposições biológicas que, após a interação social, ele cria uma tessitura para observar a realidade.
ele mesmo e os outros. E a partir disso, nós passamos, pelo menos da maioria das vezes, a andar, a conviver, a procurar aquilo que corrobora para com os nossos vieses, nossas hermenêutica, como a maneira como você queira chamar. Então, nessa primeira parte, eu queria trazer justamente essa construção individual biológica da humanidade, essa interação com o social, com o meio, criando, portanto, significados, e esses significados interdependentes com a biologia e o social, criando, desenvolvendo, estruturando a realidade subjetiva de cada pessoa. E aqui nós chamamos de crença não somente um símbolo, uma religião, mas a forma como o indivíduo percebe o mundo. Galera, antes do Michael entrar com a parte dele, eu queria perguntar se ficou algo não ficou esclarecido, se vocês querem complementar alguma coisa, ou salientar, podem mandar aqui. Tainá falou que está excelente. Se quiser complementar, fiquem à vontade. Acho que está tudo certo, então. Então, o Michael agora ele vai entrar, depois dessa introdução elementar sobre a construção das crenças e a biologia e a forma como o indivíduo se estrutura enquanto indivíduo, ele vai falar justamente do processo de significação e da forma como o indivíduo, já imerso nessa realidade, se articula diante os panoramas sociais e interpretativos pessoais. Michael, a palavra é sua. Muito obrigado, Ramon. Eu estava pensando aqui, né, aproveitando esse encontro da Liga, como tentar colar isso com a realidade individual dos nossos amigos de curso ou as pessoas que forem assistir de forma geral. Eu acho que essa imagem, ela chama bastante atenção para os recortes, né, para os quadrados ali, de pessoas diferentes, com características diferentes. E a ideia da imagem é exatamente puxar o observador para como os sujeitos são diferentes de forma inerente, no sentido da sua singularidade enquanto organismo, mas principalmente para a forma com que eles lidam com a realidade. Então, ali nós temos culturas diferentes nessa imagem, a cor da pele, e como essas diferenças elas são distribuídas no espaço e tempo da história da humanidade, e o que isso quer dizer. Onde cada um de nós nos sustentamos, em alguma medida, por meio de estruturas. E algumas dessas estruturas são bem tocadas no curso de psicologia, como, por exemplo, o racismo ou o machismo, que são, de repente, bem populares no sentido do termo em si, e o que isso significa. Né? E eu acho que esse é um ponto que me chama a atenção, porque aquilo e aquele que eu olho, eles não têm valor nenhum dentro dessa perspectiva. O valor é atribuído nessa experiência, na trajetória, nessa experiência, na própria existência. Então, quando eu olho para um sujeito, para uma coisa, ou participo de um grupo, aquilo, ele tem um valor de acordo com a minha própria experiência. E aí a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: por que vocês estão fazendo psicologia, por exemplo, e não outro curso? E se alguém que estiver assistindo faz outro curso ou não faz nenhum curso, eu pergunto por quê? O que é que te fez? O que é que te fez chegar até aqui? De repente, um atravessamento na infância, ou na trajetória, ou uma dúvida que não sana, que não chega a cessar de forma alguma, e de repente uma esperança que a psicologia pudesse te ajudar, ou até uma vontade genuína de ajudar o próximo, e a psicologia servirá ou serve nessa medida. Então perceba que como as escolhas que são feitas no processo são escolhas sempre pautadas nessas crenças ou pessoais ou das circunstâncias do contexto. O seu pai e a sua mãe que te empurrou para uma certa direção, ou a sua condição econômica e financeira, ou a forma com que você experimentou alguma coisa que fez tanto sentido para você que a partir daquilo se tornou verdade. E a hora que você pergunta para uma outra pessoa que tem uma visão parecida com a sua, ela confirma. Por outro lado, quando nós nos afastamos do fenômeno, ou seja, olhamos para a espécie humana de longe, nós nos deparamos com essa imagem. Como as pessoas têm realidades diferentes, mesmo compartilhando o mesmo planeta. E quando eu chamo de realidade, eu digo assim, por exemplo, comer ou não carne na Sexta-feira Santa.
escolher a abordagem A, B ou C. E dentro de cada abordagem, ela se ramifica. Eu posso, de repente, ser um fenomenólogo, um existencialista, ou humanista, que se baseia exclusivamente em Kierkegaard, ou em Heidegger, ou em Sartre. E quanto mais eu me apego a esse ídolo, pode ser ele ou ela, mais eu corroboro, ou, de certa forma, sou influenciado a interpretar a realidade de uma determinada forma. E quanto mais cercado e restrito eu sou na minha perspectiva sobre a realidade, mais os meus valores pessoais entram em conflito com aquilo que eu chamo ou experiencio de certo ou errado. Pode mudar, por favor. E a realidade, eu faço essa provocação por meio dessa pergunta. A realidade seria exclusivamente ou restritamente afetiva, simbólica e interpretada? Será que o que eu chamo de realidade é só aquilo que me afeta? Enquanto eu e você estamos assistindo ou participando desse vídeo, talvez existam outras pessoas precisando de outras coisas. Talvez um sujeito, ele ou ela, no próprio avião particular, viajando para a Europa, ou alguém em algum semáforo pedindo esmola porque não tem condições mínimas de sobrevivência. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui, compartilhando esse momento. Será que o que eu chamo de realidade é na mesma perspectiva que o sujeito dentro do avião? Na mesma perspectiva que o sujeito parado no semáforo, tentando arrumar alguns trocados, para que talvez garanta a refeição daquele dia, ou talvez um copo de pinga, eu não sei o quanto a trajetória dele trouxe ou empurrou ele até esse momento, ele ou ela. Pode mudar, por favor. E eu acho bem provocador esse tipo de situação. Não sei se vocês já se depararam com essa questão ou se isso incomoda vocês esporadicamente ou de forma recorrente. Mas você vive dentro de uma esfera, né? Dentro de um globo. E aí a imagem só do nosso sistema solar, e dependendo da área de estudo que você consuma, nós somos uma parte do todo. Ou seja, o nosso sistema solar é um entre vários. E aí na foto, na minha esquerda, tem ali o Sol, Mercúrio, Vênus e a Terra. E olha a diferença tanto do tamanho do Sol quanto Júpiter em relação à Terra e até mesmo o Netuno. E na imagem da direita é uma foto da sonda Voyager, se eu não me engano, Voyager 1. E aquele pontinho branco ali, apontado pela seta preta, é o planeta Terra. Visto dessa perspectiva, olha a relação comparativa do planeta Terra nessa foto e do planeta Terra sendo visto de dentro, da sua experiência, da onde estamos. E quando eu faço essa provocação, eu gostaria de chamar a atenção também para a possibilidade de você experimentar, tentar olhar para essa vida, né, para essa perspectiva, essa experiência dentro do planeta Terra, na possibilidade de sermos 8 bilhões de pessoas. Então, aproximadamente somos 8 bilhões de pessoas vivendo as suas vidas e interpretando as suas experiências. E eu gostaria de tensionar essa provocação dizendo que nem todos necessariamente pensam dessa forma. E como é que eles podem pensar? Que essa vida ela não necessariamente é vista por uma perspectiva. Existem regras bem definidas, uma moral bem estipulada que deve ser seguida. E o que está dentro é certo e o que está fora é errado. Então, é possível que, ao compartilhar isso, nós encontremos pessoas que pensem diferente, que pensem de uma forma, entre aspas, menos relativizada. E não que seja um relativismo ingênuo, é mais uma provocação de perspectiva. E quando nós deparamos com pessoas que pensam dessa forma, percebam como o que está sendo compartilhado aqui nesse encontro se reforça. Como uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Quem é que está certo e quem é que está errado? Como que a crença de cada um desses observadores constitui aquilo que ele chama de real, aquilo que ele chama de verdade? Então eu deixo essa provocação aqui. E isso é totalmente atravessado dentro do curso de psicologia, quando somos estimulados a escolher uma abordagem, a nos restringirmos dentro de uma perspectiva, dentro de um teórico, ele ou ela, de séculos atrás. O que é que ele produziu e o que é que vem sendo produzido para que nós possamos chamar aquilo que nós experienciamos hoje de autêntico, de contemporâneo, de mais verdadeiro? Então é uma outra provocação. Ramon, pode mudar, por favor. E para que nós possamos formular as nossas crenças, eu acho que
pelo menos para mim, pareceu pertinente chamar atenção para isso. Vocês já perceberam como nós significamos as coisas o tempo todo? Então, em algumas culturas, existe ali a possibilidade de se casar com várias pessoas. Em outras culturas, com uma pessoa só. Tudo isso tem uma relação de signo e símbolo. O que cada coisa significa? A silhueta de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Homem ou mulher? Nós podemos entrar em várias polêmicas ou vários tabus dentro da nossa sociedade de forma contemporânea para dizer o que as coisas são e como elas significam. E na imagem de baixo ali, nós temos o signo, a representação ali do objeto, e o significante, que é a imagem ou a palavra que aquele objeto nos remete. E o significado, ou o conceito mental. Fruta, maçã, frescura, tentação ou uma marca de notebook. Então percebam como isso pode ser extrapolado para todas as relações. Quando eu chamo uma mulher qualquer de mulher qualquer, ou chamo ela de mãe. O mesmo significa para um homem qualquer, eu chamo ele de pai, de filho, de primo, de vizinho, de contemporâneo, de estrangeiro, de obsoleto, de branco, de preto. Todo esse significado carrega uma história. E essa história, ela emerge exatamente disso que nós tentamos trazer nesse encontro, nessa formulação de crença, nessa estrutura que é pulverizada na convivência entre as pessoas. Porque pense comigo, como é que eu me coloco hoje? Quem sou eu? Um sujeito branco que nasceu de uma determinada família, com uma determinada crença, que foi tendo determinadas experiências, que fui pensando e repensando, estruturando e reestruturando a forma com que eu lido com o todo, a forma com que eu lido comigo mesmo. Perceba como na minha trajetória isso é necessariamente uma relação de poder. Eu estou sempre sendo influenciado por alguma coisa e sou sempre influenciador de algo ou de alguém. É inevitável que exista uma relação intrínseca de poder. No entanto, quem assiste isso, ou quem, de repente, escuta, está sendo influenciado por essa relação de poder. Inclusive eu, que poderia estar fazendo outra coisa, mas estou preso aqui. Então, esse poder do qual eu decidi ficar e, ao mesmo tempo, fui empurrado até aqui, me segura, me manipula, me influencia. Pode mudar, por favor, Ramon. E aqui mais um exemplo disso, né, da relação do signo e do significado e do significante. Então, uma mesa, ela pode ter diversas conotações. Então, dependendo da altura, pode ser chamada de banquinho. Se tem encosto, pode ser chamada de cadeira. Se ela é feita de plástico, de acrílico, de ferro, de madeira, quem é a pessoa que faz é uma empresa, é um funcionário isolado, é um dono único dentro de um estabelecimento. Isso é uma fábrica em que engloba inúmeras pessoas. Essas pessoas dependem do que elas ganham dentro desse contexto para poder pagar a escola do filho, ou se o filho estuda numa escola particular, porque ela decidiu trocar de carro e se atualizar no sentido de status a cada 2 anos. Então perceba como essas coisas, quando você puxa um fio, eu gosto de pensar nessa analogia, você desfaz a meia inteira, porque somos conectados intrinsecamente nessa relação de poder, nessa relação de significado, nessa relação de signo. E isso estabelece todas as nuances das quais nós mencionamos quando nós dizemos eu vou para tal faculdade. O que essa faculdade significa? Eu sou amigo de tal pessoa. Por quê? O que é que vocês têm em comum? O que estabelece essa amizade? Quais são os signos e os significados que entrelaçam por meio da linguagem, dos quais eu e você chamamos uma coisa de uma coisa e outra coisa de outra coisa? Isso é uma perspectiva que reforça essa análise. E uma provocação também, porque é possível que seja tensionada por outras perspectivas. Então, a forma com que você enxerga a realidade, a forma com que você lê os atravessamentos e a forma com que você está implicado na própria experiência é sempre por meio da sua lente. Então, num sentido não pejorativo, você é preconceituoso o tempo todo. De novo, não no sentido simplório da palavra, mas no sentido de que o tempo todo, conforme o Ramon disse em uma dos seus slides, você está o tempo todo concebendo a realidade e guardando ela para você. E a hora que você vai para a próxima experiência, você compara com aquilo que você tem. Então, se você escuta um barulho embaixo da cama, pode ser uma assombração, pode ser um ente querido ou só a madeira rangendo à noite. Então, de acordo com a sua experiência, com a sua trajetória de vida, aquela experiência ganha um significado particular.
não exclusivo, porque estamos o tempo todo dividindo a realidade com outras pessoas. Então, a lente pela qual eu percebo a realidade é uma lente que está vestida ou que eu visto necessariamente e continuamente. Muitas vezes algo, alguma coisa chama a minha experiência, chama a minha atenção e eu mudo a minha percepção da realidade, ou seja, eu comparo os meus mapas, as minhas experiências anteriores e tenho pelo menos duas opções. Ou eu reviso a experiência anterior e adiciono algo novo, ou eu mudo a realidade adequando ela na minha interpretação. Ou seja, voltando ao exemplo da cama. Então, eu escuto um barulho embaixo da cama, supondo que eu acredite que não existe nenhuma força transcendente, logo eu vou procurar qual da madeira, quais das madeiras embaixo da cama está rangindo. Então, essa é a minha relação com o fenômeno experimentado. Eu estou enquadrando ele numa experiência prévia. Ramon, por favor. E é isso, pessoal. Então, eu acho que vale a pena reforçar tanto o intuito da Liga quanto o projeto que nós estamos tentando compartilhar com vocês, que é uma investigação, e eu, da minha parte, uma investigação que quer respeitar a individualidade de cada um. Então, é uma forma de construir um ambiente em que a gente possa tocar nos tabus, que possa tocar em coisas que não são tocadas na faculdade, pelo menos na minha experiência lá dentro, coisas que reverberam polêmicas, coisas que reverberam lugares de fala e encontros que muitas vezes a gente não consegue produzir algo novo ou algo incomum. E mesmo que isso não aconteça aqui, eu imagino dentro da minha idealização sobre a Liga que possa ser um espaço que a gente toque nessas concepções, principalmente dentro de um curso de psicologia, para que a gente tente, de certa forma, ouvir o outro, atravessar a experiência do outro e que tipo de informação ou coisa nova pode surgir disso. Não sei se faz sentido para vocês. Excelente, Mike. Excelente apontamento. A ideia da Liga é justamente essa, romper com, eu diria, o status quo da psicologia e perceber o sujeito, esse objeto ainda tácito de estudo da psicologia, como algo complexo, multifacetado e amplo. Eu acho que essa aula aqui ela foi interessante para a gente observar como nós estamos, ao mesmo tempo, fora do controle da maioria das coisas da nossa vida, no sentido de somos o desfecho final dessa interação biopsicossocial, e trazer para esse olhar isso que o Mike falou, esse respeito à subjetividade e não e tratá-la enquanto profissional, enquanto estudante, como algo extremamente complexo, sofisticado e multifacetado, que é esse objeto de estudo da psicologia. Galera, a gente quer perguntar alguma dúvida, que agora a ideia principal, na verdade, o epicentro dessa apresentação, dessas aulas, são esse momento de conversação, de retirada de dúvida, até de discordância. Pessoal, se vocês não quiserem abrir a câmera, podem mandar no chat. Se vocês quiserem perguntar por áudio, fiquem à vontade, pessoal. A ideia é essa conversação e ter essa troca dialética entre nós, acadêmicos de psicologia, que aqui é um grupo. Uma dúvida, algum feedback, algo a complementar, podem mandar no chat, podem abrir a câmera se quiser, enfim, fiquem à vontade. Amor, vamos fazer uma colocação aqui. Pode fazer. E enquanto a galera está, de repente, pensando sobre, mas me parece assim, né, que inevitavelmente a experiência está relacionada ao espaço e tempo. Espaço no sentido de quais foram as coisas que eu, você ou cada um de nós experienciou, vivenciou, e que tomou aquilo como regra, como norma ou como algum tipo de direção. E isso vai acumulando. Algumas pessoas talvez sejam mais sensíveis a isso e comecem a comparar as experiências que têm. Outras pessoas menos e talvez vivam a vida toda no mesmo trilho, e isso não tem problema nenhum necessariamente, porque acreditou naquilo e foi até o final. E algumas outras pessoas vão descobrindo no processo que aquilo incomoda, que algumas coisas incomodam mais que outras, que algumas coisas são internalizadas e mal elaboradas, e fica meio informe, fica aquela coisa espinhuda ou deformada. E eu estou chamando a atenção exatamente para isso. Porque quando a gente coloca essas referências no final e faz esse tipo de indagação, é saber do sujeito que está ali dentro da faculdade, aproveitando que é uma liga acadêmica, se ele está entendendo o que o professor está falando, e se o professor não tem um lugar de fala no sentido de autoridade só porque ele é professor.
inclusive nós, eu e você, enquanto diretor e vice-diretor, se não tem essa questão, sabe, essa pulga atrás da orelha, se é uma coisa só minha ou só sua, ou se tem mais gente que pensa assim, no sentido de, peraí, cara, quem que é esse Erg, por exemplo? Quem que é esse Luckmann? Quem que é esse Clark? Quem é Freud? Será que esse sujeito, eles são autênticos, eles são contemporâneos, eles se sustentam hoje em dia? Será que as referências das quais eu consumo não são referências que me colocam num dogma e que eu não sigo elas porque aquilo é tão verdade, eu sou tão envolvido com o meu ídolo, ele ou ela? Então, assim, eu acho que, pelo menos para mim, eu insisto, na primeira aula também falei disso e eu insisto agora porque tem tudo a ver com a aula de hoje, é essa elaboração, sabe, esse conflito no grupo de, meu, isso que eu estou afirmando é uma ideia que surgiu da minha cabeça, ou eu tenho referência, ou eu vou buscar isso em algum lugar. Sabe, quase que de forma engraçada, pelo menos para mim, a Terra é redonda ou é plana? A gente tira essa dúvida. Onde que eu busco informação suficiente para sanar essa questão? Faz sentido, amor, para você? Completamente, completamente. Esse processo meta-investigativo, não só de evidência do fortalecimento dos axiomas da hermenêutica pessoal, mas também da validação dessas evidências e desse processo hermenêutico axiológico que, como a gente salientou nessa aula, serve como tomada de decisão e terreno simbólico para que o sujeito interprete importantes que nós chamamos de realidade. Pessoal, a ideia agora é saber o que vocês acham, o que vocês querem complementar, o que vocês querem discordar. A ideia é essa aqui, estamos como acadêmicos, somos um grupo unidos nesse sentido. Qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo, pessoal, podem ficar à vontade para mencionar. Agradecemos a Gabi, deu feedback, muito obrigado, Gabi. Sem você aqui, nós não seremos nada. Essa aula aqui seria cair ao ostracismo sem a sua presença aqui. A aula ia começar e terminar nela mesma, né? Exato. Gabi tem uma pergunta aqui no pessoal. Mentira, Gabi não mandou. Então, a ideia do espaço é esse. Então, até aqueles que estão assistindo essa aula gravada, é interessante que após a aula, ainda que essa mensagem da reverbere e produza dúvidas, complementos ou discordâncias e vocês possam sim trazer lá no grupo. E se ficarem um pouco intimidados por trazer no grupo, podem mandar no pessoal meu, do Michael, enfim, ou de outras pessoas para a gente discutir, que a ideia é essa. A ideia é uma educação, como diria nosso professor Luiz, freiriana, né, dessa conversação entre todos aqui, não uma educação bancária. A ideia é um encontro na própria universidade, né? Sim, exato. A ideia é essa. Não só o virtual, mas que nos encontremos dentro do campus e falemos sobre as aulas, que criemos ideias sobre as aulas que, na nossa percepção, minha, do Michael, isso é o que torna engrandecedor o processo acadêmico do aluno, dele mesmo ser um arqueólogo do saber e construir essa pá que cava o conhecimento com várias mãos. Essa é a ideia. Achei ótimo, o arqueólogo foi muito bom. Eu acho essa a ideia. Então, pessoal, tem o pessoal aqui na chamada. Claro que também não se à vontade, não precisa falar, mas enfim, a ideia é essa, chamar a atenção. Os nossos encontros, infelizmente, são rápidos, mas a ideia é deixar esse espaço para conversação, para os feedbacks, e deixar isso reverberando, e que isso, como a gente diz, que as experiências de vida, as informações, criam a interpretação da realidade e, portanto, serve como subsídio para as próximas tomadas de decisão, que esse lugar, esse espaço, essas conversas sejam novos engramas, novas memórias, novos processos hermenêuticos que possam servir como combustível para as próximas tomadas de decisão acadêmica e da vida de todos nós. Isso. E até, de repente, possa sanar, em alguma medida, essa sensação de insegurança para quem vai para a clínica, ou vai para a organização, ou vai para o esporte, sei lá, para que área da psicologia você vai, para usar esse espaço para isso. O que eu faço? A pessoa sentou na minha frente. Como é? É redondo? O discurso dela é um discurso redondo, em que ela conta o problema dela de forma linear, tão claro, ou não? Ou muitas vezes um mosaico de acontecimentos, um em cima do outro, sobrepostos. Como é que eu olho para isso?
Eu acho que essa liga também pode servir, pelo menos para mim já serve, para esse olhar nas entrelinhas, sabe? Aquilo que não fica evidente, não fica tão claro nos encontros, nas aulas institucionais dentro da faculdade. Então, ela serve também para esses encontros, entre aspas, essa esquisitice que não tem, você não encontra muitas pessoas para falar sobre, e aqui você provavelmente vai ser ouvido, ou ouvida. Falar essa questão do desconforto, do quem é o sujeito, o que fazer com ele, eu sou normativo, eu só ouço. Eu acho que é um bom lugar, Ramon, pensando bem, é um bom lugar para tratar dessas coisas também. Exato. E trazer temas, talvez, que não estejam relacionados com a aula. Isso é interessante também que o Mike falou. Trazer temas que, às vezes, angustia a pessoa, ou que torne aprazível para a pessoa, mas traga a aula para a gente conversar sobre isso, que é essa ideia, essa trocação aqui. Então, talvez no próximo encontro teremos um convidado, um palestrante, que falar sobre neurociência. Caso o próximo não for com ele, a gente vai ter outras aulas aqui. Vou enviar o cronograma certinho para todos vocês lá. A gente vai ter lá em meados de junho um projeto aqui sobre análise de caso. A gente vai trazer algumas análises de caso fictício a partir do que nós já trabalhamos aqui e fazer não uma aula, mas um processo de conversação e de cirurgia, por assim dizer, com todos aqui. Trazer uma análise de caso, desenvolver e trazer o que cada um observou dentro desses casos fictícios, para trabalhar não só a teoria, mas a praxis no geral, a prática, e nisso desenvolver talvez um arcabouço profissional e estudantil mais aguçado, e um olhar, portanto, mais complexo, sofisticado e facetado do ser humano. Uhum. Maravilha. Galera, tem alguma dúvida? Pode falar, Gabi. Por favor. Perfeito, Gabi, perfeito. Essa colocação, sobretudo a educação, é excelente, excelente, por conta que isso até, biologicamente falando, é essencial. O sujeito trazer subsídios meta-investigativo, que é uma palavra que a gente gosta bastante aqui, sobre ele mesmo, sobre a sociedade que o compõe e como ele se estrutura nisso, porque educação pela base, né? É pela base, é a formação, em todos os sentidos. E se a gente não, né? Mas, enfim, se houvesse estruturas políticas que conseguissem inseminar nas bases essa concepção mais aguçada e contextual para as escolas, seria excepcional. É, só fala excepcional, excelente, excelente, faz muito sentido. Não, não. O mundo é coisa da nossa cabeça, né? Uma boa provocação. É isso aí, galera. Tem mais alguma dúvida? Agradeço aqui todo o pessoal, a Laura Barbosa, está presente aqui. Agradeço a ela, agradeço todo mundo que está presente, que esteve presente, que está assistindo essa aula gravada. Eu acho que todos que despenderam tempo para estar aqui, de certa forma,
entrando em contato com o conteúdo, isso é riquíssimo para a gente, essa interação, seja a conversação ou somente a observação, e que esse conteúdo traga algum tipo de modificação da sua forma de interpretar a realidade e que sirva como subsídio teórico e existencial, né? Então, nós agradecemos todos que estão aqui, toda a ACAP, o Giovanni, ao pessoal que está do grupo, ao pessoal que ainda vai entrar no grupo, a Gabi, que grava nossas aulas, está sempre presente aqui, novamente agradeço a Gabi, ao Mike, que partilha essa tragédia existencial comigo, né, até aqui, a todo mundo. E é isso, galera, acho que o nosso encontro foi rico, espero que a percepção seja recíproca com vocês, e até o próximo encontro, pessoal, daqui 15 dias. Eu vou enviar o cronograma no grupo, do que a gente mais ou menos ambiciona trazer, e gostaria de mais comentários reverberando no grupo, ou no privado, ou no próprio campus, que é ainda melhor. Pessoal, uma ótima noite, um ótimo final de tarde a todos vocês, e que a semana continue ótima, e até o próximo encontro, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.